Olá, estamos de volta com o debate sobre a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Aqui do meu lado, Augusto Nunes e o Ricardo Sete. Continuamos nesta bancada, vocês continuam nesta bancada. Bom, antes da gente prosseguir com o nosso papo, eu queria mostrar imagens direto do plenário da Câmara dos Deputados. Vamos lá, acompanhem. Vitor Lipe, PSDB de São Paulo, votou sim, acumulado. Vamos lá, pegar o placar. Então, nesse momento, passamos ao Maranhão, atingimos a marca de 200 votos pela admissibilidade do impeachment. Augusto Nunes e Ricardo Sete. Que lavada, hein? Vai se desenhando já foi uma ultrapassada lavada. a metade, né, dos deputados presentes. Já se passou disso aí. Passou da metade. E foi impressionante a votação em São Paulo, né? Que é um reduto antipetista mesmo, né? O estado de São Paulo. Muito poderoso. Em todos os partidos, acho que só o PT. Eu não consegui, eu acabei não anotando, mas a Vera Magalhães acho que vai dar o placar. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai chamar a Vera Magalhães direto de Brasília e ela vai trazer esse placar e essas informações sobre São Paulo. Mas por falar em São Paulo, algo a se destacar é a quantidade de pessoas que ocupam nesse momento a Avenida Paulista. Nós vamos inclusive mostrar imagens aqui na sequência. Ótimo. E lembrando, não é isso, Augusto, que são manifestações não convocadas. Não. Né? Olha lá, a gente tem imagens um pouco mais cedo da Avenida Paulista. Ali aquela região é a região da Fiesp, onde tem aquele pato inflado, né? Olha só quanta gente, Sete. As pessoas vestindo verde e amarelo. Não houve convocação. Registrar o seguinte, todas as manifestações... Não houve mortadela, não houve salário. Todas as manifestações favoráveis ao impeachment, somadas as manifestações... Não dá uma dessas. Você não teve um tumulto, um quebra-quebra e um black bloc. Se faltava alguma dúvida, né, sobre o lado de que estão os black blocs, está resolvido essa parada. Eles só se manifestam ao lado nas passeatas convocadas pelo PT. Pelo PT ou por esses movimentos sociais, etc, etc. A CUT, né? A CUT, o MST, aí aparece o black bloc, aí é uma manifestação pacífica. Por que eu estou lembrando isso? Porque já cansou essa conversa de golpe. Já cansou, quer dizer, a tática usada a estratégia, táticas usadas pelo PT não funcionaram. Essa discurseira de que é golpe, não pegou, tá aí a votação mostrando o resultado, e eles continuam insistindo nisso aí, golpe e ódio. A manifestação é pacífica, não há golpe nenhum, estão seguindo um rito fixado pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo as regras da Constituição, e vem com essa conversinha, e golpe, quer dizer, golpe golpe é a vigarice eleitoral que foi aplicada pela Dilma, por exemplo. Eleitoral, né? Estelionato eleitoral. Agora, que golpe? A gente segue as regras, cumpre as leis, e eles chamam de golpistas os que se opõem aos interesses do PT. Quer dizer, eles vão para a cadeia e dizem que são corruptos os outros. Aí já é demais. Né? Agora, Sete, inclusive, eu vou falar em tumulto, o único tumulto registrado nessa sessão de hoje foi quando os deputados Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, se colocaram na frente da mesa diretora, numa afronta ao Eduardo Cunha, mas não uma afronta lá de baixo, do plenário. Afronta ao presidente da Câmara. Exatamente, mas ali, posicionado na frente. É impedido pelo regimento. O que é impedido pelo regimento. Então, quem tentou tumultuar o processo de alguma forma foram justamente esses cidadãos, esses deputados que não queriam votar. Essa é a grande verdade. O PT foi ao Supremo, o deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais, tentar impedir que a sessão ocorresse, assim como o PDT também foi, né? Desde cedo, o governo não queria votar, porque já sabia o resultado que vai se desenhando. Enquanto vocês comentam, vamos colocar na tela, vamos espiar mais um pouquinho. Vamos lá, como é que está o plenário da Câmara dos Deputados neste momento? Maranhão votou não,
totalizando 53 votos. O placar é um massacre, é muito mais do que o mais pessimista dos governistas imaginavam, né? A derrota do tamanho maior do que os mais pessimistas governistas pudessem imaginar. Faltam menos de 100 votos para se chegar a 300. 206 votos, eu acho que foi o último número que eu peguei ali. Aliás, Augusto, vamos saber como é que tá o clima lá dentro do plenário? Estou na linha com a Vera Magalhães, do Radar. Vera, tudo bem? Você me ouve? Oi, Silvio, tudo bem? Oi, Augusto. Oi, Vera. Já há um clima aí de jogar a toalha? PT, o governo, os governistas já jogaram a toalha, Vera? Os petistas estão amuados num canto do plenário, já nem gritam mais, não vai ter golpe, estão muito quietos, muito abatidos. No Palácio da Alvorada, eu falei com uma pessoa que está lá também, o clima é de total abatimento, silêncio na sala. Dilma está acompanhada de Lula, Berzoini, Jacques Wagner, Gilles Azevedo, está indo para lá agora, a ministra Cátia Abreu avisou que está indo, mas é um silêncio completo. Nem o voto do ex-ministro Alfredo Nascimento, que foi ministro tanto de Lula quanto de Dilma, pareceu ser surpresa, eles já pareciam esperar essa traição também. Enfim, parece um clima já de derrota. Eu não sei se vocês já comentaram isso ao longo da programação aí, mas me chamou muita atenção, eu acho que a gente deve comentar, o fato do prefeito Fernando Haddad ter faltado a manifestação em apoio a Dilma aí no Vale do Anhangabaú. Muito bem lembrado, viu? Ele já tinha decidido não ir na sexta-feira, mas ao longo dos 2 últimos dias aí recebeu apelos do PT para que fosse, porque seria muito ruim ele não comparecer. Ele não foi, o Radar foi o primeiro que deu que ele não iria. Falando com um de seus principais auxiliares, eu perguntei por que ele não iria, ele falou, mas por que ele deveria ir? Então, o clima entre eles é péssimo, mas mostra um pouco da falta de comprometimento do prefeito com uma presidente do seu partido, que, assim como ele, foi ungida por Lula candidata. Nenhum dos dois era do ramo, os dois eram postes, os dois enfrentam problemas e ele tenta se dissociar do desgaste da presidente, numa atitude bastante reveladora aí, a meu ver. Pois é, Vera, é o Ricardo Sérgio que está falando. Tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo? Você está bem? Tudo bom. Não é de estranhar que o prefeito não tenha ido, porque, não sei se você lembra, na entrevista que o ex-ministro Tarso Genro concedeu ao Roberto Dávila, na Globo News, ele começou a comentar, falando essa palhaçada toda que é golpe, que não sei o quê, mas admitindo muitos erros do PT, dizendo que o PT precisa ser refundado e tal. E lá pelas tantas ele falou assim, a presidente tem uma dificuldade de diálogo com as nossas próprias forças, não sei o quê. Falou, veja você, por exemplo, faz meses que o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, prefeito da maior cidade do Brasil, quer uma audiência com a presidente e não consegue. Quer dizer, eu acho que está explicado, né? Disso, mas eu acho que ele tenta adotar aí uma estratégia eleitoral de parecer menos petista do que é, claro. Se dissociar do PT, se dissociar dela, se dissociar do impeachment. Ele chegou a flertar com a possibilidade de sair do PT, mas viu que era impossível se dissociar de Lula, porque afinal foi feito por ele, mas agora vai tentar se descolar ao máximo. Eu acredito que isso não vai funcionar muito. Essa tatuagem maldita ele não vai conseguir tirar, não. Pode ser até que ele se dê bem eleitoralmente, mas... Terminou agora há pouco aqui também a votação do... É isso que eu ia lhe perguntar. A bancada de São Paulo acaba terminou agora, não é isso? Já votam os deputados do Maranhão agora. Isso, a gente decupar um pouco esses números, foram 57 votos pró-impeachment, Meu Deus a 13, o emblemático número 13, contra. Dá uma proporção aí de 80% dos votos a favor do impeachment, dos que votaram. 2 votos chamaram a atenção, o do deputado Tiririca, que é um dos campeões de voto. Ele vinha fazendo mistério, até com tirando uma onda, dizendo que ele agora virou um formador de opinião, então não queria que seu voto influenciasse ninguém. Ele votou sim. E Paulo Maluf, o notório Paulo Maluf, votou sim, sem muita firula, sem dedicar ao povo brasileiro nem nada, votou só sim. Então, e votaram também ali, tem muitos petistas, tem o ex-ministro Orlando Silva, que protagonizou aquelas cenas meio bizarras no início da votação. Todos votaram com a presidente Dilma, foram eles, PCdoB e PT, e a deputada Luiz Erundina também votou contra o impeachment. É interessante, né, Vera? Os estados de produtores, os estados que produzem riqueza, todos deram uma vitória esmagadora para o impeachment, né? O Paraná, Santa Catarina, o cinturão da agroindústria ali, Goiás,
e os 2 Mato Grosso, né? Impressionante. Em São Paulo, então, nem se fala, 80% da bancada votou contra, né? Votou a favor do impeachment, né? O placar está tão dilatado, tão mais do que qualquer previsão. Eu ouvi o Silvio dizendo isso, que é mais otimista, as previsões dos governistas, que mesmo estados que eram considerados complicados, como os do norte, Amazonas e Rondônia, por exemplo, deram 100% dos votos a favor do impeachment. Então está um clima de água morro abaixo mesmo, a ponto de os governistas já terem dúvidas sobre se o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai conseguir entregar aquela mercadoria que ele vinha prometendo de delongar a abertura do processo. Acham que ele vai ter que correr com isso. Mais uma informação que eu acho importante aí para vocês terem de bastidores: já está decidido lá no QG do Palácio da Alvorada que haverá um pronunciamento, então logo sai o resultado, que deve ocorrer dentro de 1 hora, mais ou menos, pelas previsões aqui. Pronunciamento da presidente, Vera? Exato. Ou uma junta de ministros vai ser convocada como aconteceu nos protestos? Exato. Ninguém está certo ainda se ela vai se expor e falar e se Lula ficará do lado ou se vão escalar um ministro, por exemplo, Jacques Wagner, para dar o recado do governo e ela falaria apenas no dia seguinte. Isso ainda não está definido, mas eu estou atrás dessa informação. Quando eu tiver, eu vou publicar no Radar Online, ou então, se a gente tiver mais alguma entrada aqui ainda hoje, eu trago essa informação para o nosso Legal. web espectador. Muito bem. Vera, obrigado. Boa cobertura aí. Obrigada. Transmissão aí para vocês, gente. Tchau. Tchau, Vera. Mas a Vera está fazendo um belo trabalho, né? Informações preciosas. Informação legal, né? Eu queria registrar o seguinte, que o Sete disse, né, dos estados produtores. Não por acaso, eles são os mais atingidos pela crise. Acho que na nossa primeira conversa faltou a gente colocar sobre a mesa esse aspecto, né, o desastre do petista. Claro, quer dizer, o Lula ainda fala do Brasil Maravilha, que ele registrou em cartório, no momento de agudo desemprego, né? Você tem milhões de desempregados. Em São Paulo, no Paraná, quer dizer, esses estados são os que mais... O Mato Grosso, por exemplo, é um estado que está conseguindo abrandar os efeitos da crise por causa da agricultura muito dinâmica e tal, mas daqui a pouco chega lá também. E São Paulo que já se fechou de indústria, é uma coisa pavorosa. Não adianta Importante mentir. Lembrar dos números assustadores de desemprego. De desemprego. Agora, que é o seguinte, né? Festejaram tanto a conversão aos inimigos do impeachment desse Valdir Maranhão, que foi o voto dele, né? Acabou de votar. Ele é vice-presidente da Câmara, atendendo a um apelo do governador do Maranhão, né? Flávio Dino, do PCB. E diz que porque o Sarney é a favor do impeachment, até o Sarney, hein? O Sarney não é bobo, não. Agora, o Sarney, como a gente viu nas eleições de 2014... por causa da habilidade de um cinegrafista, votou no Aécio, né? Você lembra disso? Votou no Aécio, ele é bem lembrado. Queria lembrar o seguinte, que o Silvio está dizendo que se a gente for a um gabinete ministerial, corre o risco de a gente sentar e começar a dar ordem lá todo mundo atender, porque tá todo mundo querendo um chefe lá. O Lula não vai assumir. O Lula é o ministro que não assumiu, é o chefe da Casa Civil que ficou menos de 1 hora. Que foi sem nunca ter sido. Nunca ter sido, né? Aquela viúva porcina, né? Aquela coisa de primeiro-ministro despachar o Brasil, num hotel, né? O Sete que conhece tão bem aí o realismo fantástico, autores do realismo fantástico, o Brasil supera tudo. Né? Quer dizer, um ex-presidente da República topa ser ministro. Isso aí nunca aconteceu. Para escapar da polícia. E não assume. Para escapar da polícia. E não assume. E não assume. Agora, a Vera trouxe uma informação interessante, né, Silvio? Que ela acha que as pessoas estão dizendo que vai ser difícil o senador Renan Calheiros cumprir o que prometeu de fazer retardar o processo no Senado, depois dessa avalanche na Câmara e tal, né? Realmente ele vai precisar pensar no fato de que a presidente está absolutamente destituída não só de poderes e de apoio e tal, como de legitimidade agora. Quer dizer, há uma manifestação esmagadora
da Câmara dos Deputados que representa o povo brasileiro, no sentido de que ela tem sim que ser submetida ao impeachment. E ela fica no Palácio governando. Quanto tempo vai durar isso? É uma coisa insustentável. Ela vai conseguir substituir os ministros que saíram? Alguém vai aceitar? Em nome de quê? Se não fosse o senador... Os partidos que desembarcaram do governo para usar esse verbo tão, por exemplo, tão vai nomear popular quem nos últimos tempos, vão topar voltar? É muito complicado. Quem vai ser chefe da Casa Civil? Vai ter que ser tudo funcionário de carreira. Porque, veja bem... Nesse caso, ela poderia até recorrer a Irenice Guerra. Não é filiada a nenhum partido. Pronto, antes que ela seja presa, agora pela Lava Jato. Vamos dar mais uma olhadinha, então, como é que está o plenário da Câmara dos Deputados e atualizar o placar. Vamos lá. 61 votos. Deputado Cabo Sabino. Nesse momento, então, 211 deputados votaram pela admissibilidade do impeachment, 64 são contrários e 3 abstenções. Vota o deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, nesse momento. Então, nesse momento, o Ceará vota. Ceará que era considerado, porque como a Vera disse, muitos dos votos mudaram aí nas últimas horas, são até de forma surpreendente. O Ceará era considerado um dos estados favoráveis a Dilma, assim como a Bahia. Faltam 130 votos para se chegar ao necessário, a decretação do impeachment. Porque não tem esse negócio de admissibilidade, é tudo bobagem. O impeachment está sendo decretado agora. É muito difícil. A partida é passada. Mesmo nós sabemos que no Senado o governo Lula, o PT, sempre teve uma maioria mais expressiva do que na Câmara dos Deputados. Mas não adianta, Sete, pegando seu ensejo para você tocar essa bola, e para gente contar um pouco para as pessoas o que acontece a partir de agora, né? A partir do momento em que a Câmara decidir pela admissibilidade do processo, né? O que os deputados estão fazendo? Os deputados estão dizendo, olha, sim, a presidente vai enfrentar um processo de impeachment, pode enfrentar um processo de impeachment. Isso é remetido ao Senado, que é a casa julgadora. O Senado, primeiro, por maioria simples de senadores, decidirá pelo afastamento imediato dela, né, pela continuidade do processo de impeachment, e em seguida, num segundo passo, depois da defesa se manifestar, é que será julgada o impedimento do mandato. Na segunda fase, o Senado se transforma num tribunal, né, presidido pelo presidente do Supremo, e vai julgar. Nesta primeira fase é que o presidente Renan Calheiros poderá empurrar com a barriga. Mas eu pessoalmente acho que... Você conhece o Renan, nós conhecemos. Você acha que ele vai fazer isso? Por mais que seja, por alguma razão, ele seja leal ao presidente Dilma e tal, vai ficar insustentável a situação, insustentável. Como essa senhora vai governar o Brasil depois de tudo que está acontecendo, do desgoverno, do descalabro, da descrença, do descrédito, da popularidade jogada lá embaixo, nada funcionando, o país parado e tal. Além de tudo, esmagadora maioria dos deputados admitiram que sim, ela deve ser processada por crime de responsabilidade. Como é que essa pessoa vai ficar no Palácio? O Renan vai ficar enrolando para não passar para a fase posterior, que é o julgamento, né? Até quando? Não é possível, pô. Vamos é uma coisa que mesmo o Renan Calheiros tem uma hora que cai a ficha. É o seguinte, você olha, vendo as coisas como as coisas são. Augusto, você tem uma frase ótima que você usa com frequência, que é: pode pedir qualquer coisa, só não me peça para ir... Dos deputados, que eles dizem assim, você, olha, serve pro Renan nesse caso também. Vou acompanhar o teu velório de ponta a ponta, eu vou ser o último a sair do lado do caixão, tá, mas não me peça para ir junto, não me peça para ser sepultado com você, porque aí já é exagero, é o que ela está querendo. Se aplica ao Renan Calheiros. Ela está pedindo ao Renan Calheiros, pois o Renan é capaz de abandonar a mãe para não perder o poder político. Imagina, ele vai já a essa altura, ele já está tentando negociar com o Michel Temer alguma ajuda ao Renanzinho, lá para porque Alagoas. Ele tem que pensar que, a despeito de serem rivais, né, dentro do PMDB, e o Silvio sabe isso melhor do que eu,
ele vai encarar um presidente da República. Michel Temer vai ser presidente da República. Exatamente. E aí, os poderes, e a capacidade de manobra, e até, como diz você, até o dinheiro federal para o Renanzinho, filho do Renan, governador de Alagoas. Tem isso também. Estarão na mão dele. Agora, eu queria só lateralmente... Vamos aproveitar, porque agora eu estou na linha com o Felipe Frazão, nosso repórter lá dentro do Congresso Nacional. Ótimo. Felipe, tudo bem? Você me escuta? Tudo bem, Silvio. Eu estou na sua escuta, sim. Estou aqui no Salão Verde da Câmara. Bom, conta pra gente aí um pouquinho do clima no Salão Verde. Silvio, é o seguinte, aqui, no momento, estão uma série de parlamentares que já votaram, estão saindo para tomar café, desestressar um pouquinho. Os parlamentares, principalmente do governo, que estão aí surpresos com alguns resultados, como, por exemplo, na região norte, né? Alguns estados deram derrota da presidente Dilma, e sendo que nas últimas eleições, ela venceu os candidatos adversários lá. Por exemplo, no Amazonas, Dilma perdeu aqui, com os 8 deputados votaram contra ela, inclusive o ex-ministro Alfredo Nascimento, que a gente contou antes no site de Veja, planejava se vingar dela, estava irritado por ter sido fascinado do Ministério dos Transportes. Ela perdeu as eleições por 8-0, perdeu também em Tocantins e no Pará. Ela venceu as últimas 2 eleições nesses estados, então isso está surpreendendo os apoiadores da presidente, a bancada do governo aqui. Felipe, o Eduardo Cunha tem uma estimativa de horário, mais ou menos, até onde vai essa sessão? Silvio, a sessão está correndo mais ou menos do que o presidente já planejava. Ela começou num horário bem próximo, inclusive antes do que ele estava planejando. O esperado ao longo da semana é que ela começasse às 18, começou quase 15 para as 18 horas ali, faltando 15 minutos, e está correndo tudo normalmente. Aqui não há um clima de atrasos e nem de tão mais rápido assim do que o esperado. Ele dizia ao longo da semana que lá, pouco depois das 21 horas, o resultado já estivesse claro, já estivesse maioria pró ou contra o impeachment. E é mais ou menos isso que deve acontecer. Aí, por volta de 21h30 da noite, a gente já deve ter um placar mais, pelo menos já definido, se o impeachment passa ou não. E até agora a expectativa é de que passe sim. O governo está apreensivo, e eu já conversei antes com deputados do PT que diziam aí de 180 votos. Eles já sabiam que não tinham esses votos todos. Eles sabiam que parte desses 180 votos, esses 180 parlamentares que haviam prometido votos para eles, também haviam prometido voto a favor do vice-presidente Michel Temer, como eles estão interpretando, e que as traições estão se dando agora no plenário. Alguns já estiveram. Então, isso vai começar a ficar claro com o andamento, com a chamada dos estados maiores agora, os estados do Sudeste, que vão começar a votar. São Paulo já terminou de votar agora. Felipe, você tem informação sobre o pós-sessão, oposição, próprio Palácio do Planalto, governo? Tem alguma coisa marcada, alguma reunião, ou até, em alguns casos, festas? Tem sim, Silvio. Eu já, desde ontem à noite, eu acompanhei o xerife da oposição aqui, o deputado Heráclito Fortes, que foi senador, um antilulista convicto, e ele manteve aqui, ao longo dos últimos 2 dias, uma marcação cerrada nos deputados, cobrando voto de cada um deles. Ele convidou para uma pizza, vai terminar em pizza a votação do impeachment, vai ser na casa da filha dele, no Lago Sul. Aí uma celebração da oposição já está agendada assim que acabar aqui no plenário. Muito bem, Felipe, obrigado, bom trabalho aí para você. Que é aquilo, para né? vocês também, ó. Quando quiser, boa noite. O que eles vão fazer depois da sessão? Vão jantar. Isso é hora de eu não tenho o que fazer. O pessoal lá dos movimentos sociais, o que eles vão fazer? Se passarem a noite eles vão em voltar claro, para os ônibus. Vão voltar para os ônibus, comer o sanduíche ali de mortadela e ponto final, porque não há o que fazer. Olha, Augusto, eu queria chamar a atenção para 2 aspectos, só porque não tem muita importância, mas são fascinantes, que a gente está vendo a cara do Congresso brasileiro. Primeiro, é a tenacidade
a determinação com que os papagaios de pirata ocupam seu espaço. Coisa impressionante. O nosso Raul Vamos colocar Jungmann, na tela, vamos aproveitar e colocar na ali tela à enquanto o Augusto direita fala. dos que votam, é uma coisa maravilhosa. Ele está ali, ó. Raul Jungmann, deputado de Pernambuco, como Minas, suplente deputado. como aquela frase de Minas, né, do Antônio Gandhi? A Minas está onde sempre esteve, desta posição não arredará. Agora você tem, só menino. de fato, alguns rostos que, olha, não saíram dali desde que a votação começou. Segundo é o voto, né? Quer dizer, eu nunca imaginei que eles conseguiriam dizer tanta coisa inaproveitável em 10 segundos. E absurda. Completamente. A minha mãe. Pela minha avó. Minha avó, não sei o quê, minha tia. Família. Pelos tintureiros do bairro. Eu cheguei a escutar pelos corretores de seguros, alguma coisa assim. Inacreditável. Impressionante. Olha só, Augusto, comentário sobre isso aqui. O governo, quer dizer, ele entra na ilusão eleitoral porque ele quer, né? Ganhamos da região norte em 2014 e agora votaram contra a gente. Eles falam, a Dilma teve tantos milhões de votos. Teve, não teria hoje. O quadro mudou. Lógico. E eles fingiram que não estavam. Aconteceu muita coisa de lá pra cá. Augusto Sete, vamos colocar então na tela, pela última vez nesse bloco, as imagens do plenário da Câmara dos Deputados neste momento, para a gente atualizar o placar. Na sequência lá, vamos lá, 216 votos a favor do impeachment neste momento, 73 contra, olha, esse é um número curioso. E eu vou passar a palavra para vocês, para as considerações finais deste bloco, depois a gente vai voltar para um terceiro bloco. Bom, 73 votos contra o impeachment neste momento. Eram necessários, ou são necessários ainda, 172 votos. Faltam praticamente 100 votos. Do jeito que está indo aí, nem o mais desvairado, otimista distante da realidade acreditaria que nesse ritmo que nós estamos vendo, o governo vai obter 100 votos. Quer dizer, a sessão já votaram mais da metade dos deputados, já votou mais da metade dos deputados, e eles não atingiram 100 ainda. Não atingiram 100 votos. É um fiasco. Nesse momento a gente está próximo de 300 deputados. Erraram na estratégia, erraram na tática, erraram na formação lá do grupo, do núcleo duro. Mais 4 abstenções, já estão perto de 300 deputados. Erraram em tudo e perderam. A partir daqui a alguns minutos, a Dilma passa a ser uma coisa do passado. Muito bem. Bom, vamos fazer então um intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá certo? É isso. Bom, o nosso programa faz uma paradinha, mas não saia daí, a gente já volta.